nessa noite, queridos! Você já pode ouvir o som de abundante chuva. Deus está para derramar, Deus está para liberar. Você já pode ouvir o som de abundante chuva. Deus está para derramar, Deus está para liberar. Uma onda de glória, glória, glória. Uma onda de cura, cura, cura. Trazendo avivamento, refrigério e salvação. Uma onda de glória, glória, glória. Uma onda de cura, cura, cura. Trazendo avivamento, refrigério e salvação. Você já pode ouvir o som de abundante chuva. Deus está para derramar, Deus está para liberar. Você já pode ouvir o som de abundante chuva. Deus está para derramar, Deus está para liberar. Vamos lá, Senhor. E nós declaramos que irá alcançar a nossa casa, Pai. Obrigada. Vai alcançar a minha casa, vai alcançar a minha igreja, vai alcançar minha cidade, vai sacudir essa nação. Vai alcançar a minha casa, vai alcançar a minha igreja, vai alcançar minha cidade, vai sacudir essa nação. Vai alcançar a minha casa, vai alcançar a minha igreja, vai alcançar minha cidade, vai sacudir essa nação. Vai alcançar a minha casa, vai alcançar a minha igreja, vai alcançar minha cidade, vai sacudir essa nação. Uma onda de glória, glória, glória. Uma onda de cura, cura, cura. Trazendo avivamento, refrigério e salvação. Uma onda de glória, glória, glória. Uma onda de cura, cura, cura. Trazendo avivamento, refrigério e salvação. Uma onda de glória, glória, glória. Uma onda de cura, cura, cura. Trazendo avivamento, refrigério e salvação. A chuva do Senhor sobre a igreja. Aleluia. Jesus, nome sem igual, nome sem igual. Seu nome está acima de tudo e não há
sem igual, nome sem igual. Semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis. Obrigado, Senhor Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e somos gratos a Ti, Senhor. E semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. Foi por mim e por você, amado. E como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, oh, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus. Todo joelho se dobrará, Pai, se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. Esse é o nome, Jesus. Nome sobre todo nome,
maravilhoso conselheiro, Deus sorte, Pai de eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus sorte, Pai de eternidade. Você entende o que você está declarando, amado? Ele é maravilhoso conselheiro, Deus sorte, Pai de eternidade, príncipe da paz. Ele é maravilhoso conselheiro, Deus sorte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus sorte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre. Você pode declarar isso, mano? Jesus, nome sobre, nome poderoso. Esse é o nome, Jesus, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia, glória a Deus, boa noite, gente, graça e paz. Você pode sentar. Se você ainda não falou com quem está do seu lado, dê boa noite a essa pessoa, diga para essa pessoa: você está no melhor lugar que poderia estar essa noite. Deus preparou esse culto para você e eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente de como você entrou, sabe? Deus tem feito coisas maravilhosas em nosso meio. Eu já vou adiantar mesmo o que eu normalmente falaria nos avisos. Nesse domingo, nós tivemos o nosso culto visão e foi um domingo maravilhoso. Eu já quero celebrar com vocês. Nós tivemos um comprometimento com as pessoas para a construção da nossa sede de mais de R$480 mil, quase R$500 mil, porque nós somos um povo generoso. Agora, foram 169 pessoas envolvidas. E por um lado alguém pode dizer: pastor, mas só essas pessoas? Mas eu gosto de ver o copo meio cheio. E a minha perspectiva é: se 169 pessoas se envolveram para levantar quase R$500 mil, imagina se 500 se levantarem, se 600, se 1.000, se 2.000 se levantarem. Então eu quero estimular você que ainda não participou dessa oferta de aniversário. Eu sei que muitas pessoas ouviram sobre o projeto e foram pensar, orar, conversar com o cônjuge, mas se você deseja se comprometer, eu vou pedir para o pessoal colocar logo um QR Code aqui. Você pode apontar depois a câmera do seu celular para esse link aí. Esse link também está no nosso site, verbopetrolina.com. Falando nisso, a gente lançou o novo site, ficou maravilhoso. Se você ainda não visitou, mas você pode ler aqui o seu QR Code, vai direto para um formulário onde você vai escolher o valor, quando você vai fazer essa oferta, como você vai fazer, se vai dividir, se vai ser à vista, mas é importante que você se comprometa, sabe, irmãos? Eu sei que muitas pessoas podem olhar para o tamanho do projeto, para a dimensão do que está acontecendo e pensar: a minha oferta é inexpressiva, a minha oferta é irrelevante, não vai fazer a diferença.
mas uma igreja não se faz no talento de poucos, mas no sacrifício, no envolvimento de muitos. Então eu quero te convocar como membro, se você se sente parte dessa casa, para que você possa contribuir com os seus recursos, com essa oferta extra. E não deixa de assistir o Culto Visão no YouTube, se você não pôde estar com a gente no domingo, amém? Então esse link, como eu disse, ele vai continuar disponível no site. Se você não conseguiu baixar agora, não se esqueça de fazer depois. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, carta aos Hebreus, no capítulo 11, esse capítulo, ele é conhecido como o capítulo dos heróis da fé, um dos textos áureos da Bíblia a respeito de fé, e eu não quero citar aqui todos os exemplos que o autor traz, mas eu quero mostrar, assim como o autor percebeu, que tem tanta gente que fez coisas extraordinárias em Deus, que nem cabia num livro, nem cabia na carta aos Hebreus. Tem tanta coisa maravilhosa que Deus tem feito no meio do nosso povo, que nem caberia num culto de quinta-feira, para eu contar o exemplo de todo mundo. E parafraseando o autor, no capítulo 11, e versículo 32, depois de dar muitos exemplos de pessoas que conquistaram grandes coisas, de pessoas comuns como eu e você, mas que se superaram, encontraram força no meio da fraqueza, em grandes problemas, viram grandes livramentos e grandes testemunhos. Ele diz: que mais direi? Hebreus 11, 32, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, diga comigo, pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Eu creio que esse culto é um culto para quem quer alcançar cumprimento de promessas. A Bíblia diz: fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Sabe, eu estava lendo ontem essa passagem, e sabe quando você está lendo a Bíblia e você para em um versículo e você tenta avançar, você tem um devocional, mas o Senhor diz: eu quero que você volte para o texto, eu quero que você leia de novo, tem algo aqui importante para você. E o Senhor trouxe um tema para a ministração dessa noite, e o tema é força da fraqueza. Diga comigo, força da fraqueza. Eu não sei você, irmão, mas essa frase aqui para mim, ela parece até contraditória na sua essência. Ela parece paradoxal, porque a Bíblia está dizendo que tem pessoas que pela fé, diga comigo, pela fé, tiraram força da fraqueza. A Bíblia diz: da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. A minha pergunta para você nessa noite é: como é que alguém pode tirar força justamente da fraqueza? Como é que você pode enxergar a força? E eu não falo de força natural, mas eu falo da força divina. Eu falo do poder sobrenatural de Deus, justamente quando você está fraco, justamente quando você não está bem. E se a gente começa a meditar nessa expressão, a gente vai, se você é bom de Bíblia, lembrar de uma outra passagem conhecida nas Escrituras, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, e eu vou te convidar a visitar esse texto comigo também. 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo agora começa a compartilhar as suas experiências, de como ele teve visões, de como ele teve revelação da parte do Senhor, e ele diz que para impedir todas essas coisas, foi enviado até ele um espinho na carne. Algumas pessoas pensam que era uma doença no corpo de Paulo, mas quando você lê o texto bíblico, você entende com clareza. Ele fala de um mensageiro de Satanás, de alguém que foi enviado para persegui-lo. A gente diria, num bom nordestinês, não um espinho na carne, mas uma pedra no meu sapato. Sabe aquela pessoa que parece que ela escolheu mirar em você para falar mal de você, tudo que você faz, ela critica, para onde você vai, parece que ela vai
somente para criticar você. Eu já vi que, por exemplo, nas redes sociais, nós temos pessoas que gostam de nos seguir somente para nos criticar, somente para ver o que a gente vai dizer e dizer, não concordo com isso, não acho que você está certo. Paulo estava dizendo, Senhor, parece que esse aí, ele foi enviado como um espinho na minha carne, eu não consigo tirar. E ele diz, 3 vezes eu orei ao Senhor, dizendo, Senhor, tira essa pessoa do meu meio aqui, tira essa pessoa da minha vida, vai ser mais fácil com ela, vai ser mais fácil sem ela. E sabe, às vezes a gente fica pensando, Senhor, vai ser mais fácil sem essa pessoa, vai ser mais fácil sem essa situação. E Deus está dizendo, olha, mesmo com essa pessoa, eu vou fazer você avançar, mesmo com essa pessoa, eu vou fazer você vencer. É interessante essa passagem, porque a Bíblia diz, no versículo 8, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Isso já me dá um certo alívio, porque eu penso aqui, olha, não foi só Paulo que orou 3 vezes por algum assunto. Paulo orou 3 vezes, Senhor, afasta de mim, não teve resposta. E a Bíblia diz depois no versículo 9, mas ele me disse, diga comigo, o Senhor disse. Ele disse, a minha graça é suficiente para você. Ou em algumas versões, você vai encontrar o texto dizendo, a minha graça te basta. Olhe para o seu vizinho, por favor, me ajude a pregar para ele. Diga para ele, a graça de Deus é suficiente. Mas veja, ele diz, a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na... Não sei se você entendeu o texto aqui. Porque quando eu olho para isso mais uma vez, parece que eu estou vendo uma contradição, parece que eu estou estudando um paradoxo. Como assim? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Ou melhor ainda, o que é que o Espírito Santo está querendo dizer com isso para as nossas vidas hoje? E eu quero aprofundar um pouquinho, me permita ir para essa palavra fraqueza, porque a palavra fraqueza no grego é a palavra asteneia. E o que é que essa palavra significa? Se você for para um dicionário do grego bíblico, você vai encontrar a definição primeiro mais óbvia. Fraqueza no grego significa falta de força física, mas você vai começar a perceber que a Bíblia não está falando somente de falta de força física, porque essa palavra também era usada em outros contextos. Por exemplo, o dicionário Strong's diz, falta de força e capacidade requerida para, e então ele exemplifica, entender algo, diga comigo, entender algo. Então olha que interessante, Deus está dizendo para Paulo, quando você tem falta de capacidade para entender alguma coisa, o meu poder pode se aperfeiçoar em você. Opa, talvez tenha alguém aqui, talvez tenha alguém assistindo na internet, que está se sentindo incapaz de compreender uma situação. Você não sabe por que isso está acontecendo com você. Você não sabe por que esse problema chegou justamente desse jeito, justamente nesse tempo, justamente através dessa pessoa, justamente naquele lugar. Eu esperava de qualquer lugar, menos desse lugar. Eu estou com incapacidade de entender. E Deus está dizendo, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar em você, justamente nesse problema que você não está entendendo como resolver. Aleluia. Mas asteneia também significa falta de força e capacidade requerida para fazer coisas grandes e gloriosas. Aleluia. Sabe, tem pessoas que sabem e que elas percebem, elas sentem um chamado de Deus para fazer coisas grandes. Mas quando a gente olha para a grandeza, quando a gente olha a nobreza de um projeto de Deus para a nossa vida, a gente sempre se depara com a nossa pequenez. A gente sempre se depara com a nossa insuficiência, a gente sempre se depara com a nossa falta de capacidade. E eu vou te dizer algo, se uma visão de Deus para a sua vida não está te intimidando, provavelmente está insultando Deus. Porque se ela não é grande o suficiente para intimidar você,
provavelmente ela está sendo pequena o suficiente para insultar a grandeza de Deus. Quando Deus te apresenta algo, é maior do que a tua capacidade, é maior do que o teu dinheiro, é maior do que a tua inteligência, é maior do que o que os teus relacionamentos poderiam fazer. Por quê? Porque no final Ele quer mostrar o seu poder, se aperfeiçoando em nós. E ao final você vai dizer, tinha que ter sido Deus. Porque a minha força não faria, a minha capacidade não faria, o meu bolso não faria, mas Deus me levou a esse lugar. Eu estou falando com pessoas que vão fazer coisas além da sua inteligência, vão fazer coisas além da sua capacidade, porque o Senhor está com você. Aleluia! Asteneia também significa falta de força e capacidade para reprimir desejos corruptos. Olha que interessante. Está dizendo então que o poder de Deus se aperfeiçoa, mesmo nos momentos que a gente acha que não vai resistir a uma tentação, que a gente acha que não vai resistir a um desejo de fazer aquilo que é errado. A palavra está dizendo hoje para você, o próprio Espírito Santo, o meu poder que está em você é suficiente para você resistir ao desejo de pecar. Ah, pastor, mas eu já adultero há tantos anos, é tão difícil, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, é porque eu tenho uma fraqueza mesmo nessa área, pois o Senhor está dizendo, é justamente na fraqueza que eu quero aperfeiçoar o meu poder em você, para mostrar que não é na força do seu braço, mas é no poder sobrenatural do Espírito. Fraqueza também significa falta de força e capacidade para suportar aflições e preocupações. Talvez eu esteja falando com alguém hoje aqui, talvez você esteja assistindo pela internet, e você possa estar pensando, pastor, eu não aguento mais. E eu queria que você olhasse para o seu vizinho, mais uma vez, olhe bem nos olhos dele, diga para ele, você aguenta, porque maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo. Ei, você veio essa noite para ouvir, sabe essa pressão que você está dizendo que não vai dar conta, você vai dar conta sim, não é na sua força, não é na sua capacidade, mas Deus está dizendo, é justamente nesse momento que você está pensando em chutar o balde, que você está dizendo, olha, não tem mais como, eu não aguento mais, eu não sei mais como fazer, o Senhor está dizendo, hoje a minha graça, a minha unção, vai tocar a sua vida, vai levantar você por dentro, para você se levantar por fora também. Aleluia. Diga comigo, da fraqueza eu posso e eu vou tirar forças. Você pode falar mais forte. Diga comigo, da fraqueza eu posso e eu vou tirar forças. Mas sabe, fraqueza não é apenas para quem está piorando na vida, porque quando a gente fala essa expressão, a gente pensa, não pastor, mas eu não estou passando por um grande desafio, por um grande problema, talvez essa vida e essa mensagem, ela não seja exatamente o que eu estou vivendo, o que eu preciso receber hoje, mas deixa eu te dizer uma coisa, o sucesso, ele vai fazer você se deparar constantemente com fraquezas. O sucesso, ele vai fazer você se deparar constantemente com áreas que você é insuficiente, que você não conhece, que você precisa aprender. Na verdade, o crescimento, ele vai sempre te colocar em cenários imprevistos. Eu gosto de uma frase que eu ouvi há alguns dias atrás, uma pessoa disse o seguinte, guarda isso, vamos pensar a respeito. Quanto mais interessante for a sua vida, mais imprevistos você vai ter. Pensa um pouco nisso. Quanto mais interessante for a sua vida, mais imprevistos você vai ter. Você pode dizer, olha pastor, eu sempre trabalhei nesse emprego, mas aí eu percebi em Deus que eu precisava abrir uma empresa, e eu saí da CLT, e agora eu estou empreendendo. E aí a pessoa chega para mim e diz, pastor, parece que a minha equipe tem uma dificuldade de se engajar, e parece que esse time de vendas, ele não entendeu ainda como é que a gente deve abordar as pessoas. Eu todo dia tenho que motivar o pessoal, eu todo dia tenho que motivar a equipe. Eu não tinha esse tipo de problema quando você era funcionário. Quer voltar a ser funcionário? Porque crescimento maior vai trazer problemas novos. Olha que interessante, você está tudo aparentemente certo, mas de repente você tem uma direção de Deus para mudar de cidade,
Uma pessoa muda de país, ela tem que aprender um idioma, ela vai acabar em algum momento da vida estacionando num lugar errado, levando uma multa porque não sabia que não podia estacionar naquele lugar. O que é isso? Imprevistos. Imprevistos acontecem na vida das pessoas que têm vidas interessantes. Então, quando você está falando de alguém que, por exemplo, mudou de cidade, alguém que foi promovido, alguém que era solteiro, de repente casou, aprenda agora a desfrutar dos imprevistos do casamento, porque só vai ter problemas em casamento quem casa, só vai ter problemas em ministério quem está no ministério, só vai ter problemas em missões quem vai fazer missões, só cai de bicicleta quem está andando de bicicleta, só tem problemas em empreender quem está empreendendo. Quando você entra numa nova fase na sua vida, novos imprevistos, novos problemas vão aparecer e você vai se deparar com momentos de fraqueza. Eu não sei fazer isso, mas deixa eu dizer, é justamente nos momentos de fraqueza, seja numa crise ou seja no crescimento, que você vai se encontrar com a oportunidade de se aperfeiçoar no poder de Deus. Porque o poder de Deus, diga comigo, o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Eu não só estou falando sobre pessoas que estão passando por grandes problemas, eu estou falando para pessoas que estão diante de grandes oportunidades. E você está com medo, mas pastor, eu vou ter que aprender coisas novas, então aprenda coisas novas. Pastor, mas eu vou ter que relacionar-me com pessoas que eu não me relacionava antes, aprenda a se relacionar com essas pessoas. Pastor, mas eu vou ter que pisar em ambientes que eu não estava acostumado, aprenda a entrar nesses novos ambientes. Pastor, mas eu não sinto que eu tenho força para isso, mas o poder dele vai se aperfeiçoar no meio das suas fraquezas. Fique pronto para pisar em novos territórios. Aleluia. Fique pronto para correr riscos, debaixo de uma direção de Deus. Deixa eu te dizer algo, o lugar mais seguro que podemos estar é correndo riscos com Deus. O lugar mais seguro que nós podemos estar é correndo riscos com Deus. Eu prefiro estar numa cova de leões, se é o lugar que Deus me chamou para estar, do que estar no palácio com Nabucodonosor. Eu prefiro estar na fornalha de fogo, andando com o quarto homem, porque Jesus está ali, do que estar me dobrando a estátua de ouro de Nabucodonosor. Eu prefiro, meu irmão, estar rodeando uma muralha e gritando contra aquela muralha rigorosamente fechada, do que estar num lugar seguro, sem uma instrução do Senhor. Aprenda a correr riscos com Deus. Amém? Diga comigo, eu preciso aprender a correr riscos com Deus. Aleluia. Coloque-se em posições na jornada com Deus. Preste atenção nisso. Coloque-se em posições na jornada com Deus, onde o impossível se torna inevitável. Aleluia. E agora, o que é que a gente faz? Só tem uma coisa agora para acontecer, o impossível. Aleluia. Sabe, o impossível só se manifesta onde ele é necessário. Aleluia. Pedro andando sobre as águas, ele seguiu uma instrução de Deus. O próprio Jesus disse, vem, e ele se colocou numa posição onde o impossível se tornou imperativo, se tornou necessário, se tornou inevitável. E o que é que ele fez? Ele andou sobre as águas. Mas alguns vão ficar no barco o resto da vida. Eu estou falando com pessoas que vão sair do barco hoje. Aleluia, aleluia. Moisés com os homens diante do Mar Vermelho. Ele poderia estar no palácio de Faraó, mas ele decidiu submeter a uma direção de Deus. De repente ele estava lá diante do Mar Vermelho, em frente a um mar fechado, de um lado montanha, do outro lado deserto, do outro lado o exército vindo para destruir eles. O que aconteceu? Moisés se colocou numa posição em Deus, onde o impossível se tornou em algo inevitável. Ou acontece o impossível, ou estamos todo mundo morto agora. Ou acontece o impossível, ou não tem mais para onde a gente ir. Ou Deus coloca a mão nesse negócio, ou a gente está falido. E quem disse que você deveria estar num lugar que não precisa da mão de Deus? Eu tenho uma boa notícia. Se você está precisando de impossíveis, você serve ao Deus do impossível. Aleluia! Você está na década do impossível. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, o mais do que suficiente.
é aquele que opera o seu poder em nós, através das nossas fraquezas. Josafá, quando decidiu enfrentar os exércitos inimigos, 3 exércitos contra ele não tinha tempo para uma estratégia, ele colocou o louvor na frente. E ele se colocou numa posição onde o impossível precisava ser o inevitável. Aleluia! Eu não sei, meu irmão, o que você está passando, mas eu quero te dizer, o Deus dos impossíveis está falando com você hoje. Aleluia, aleluia. Agora vamos continuar lendo o texto. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, se você se perdeu aqui na passagem. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Tem gente que pensa que quando ele fala de fraqueza aqui, Paulo está dizendo, olha, eu me alegro quando os problemas vêm. Mas Paulo não era masoquista. Amém? Paulo não gostava de sofrer. Entenda o que ele está dizendo aqui, fraqueza, incapacidade de produzir resultados. Paulo estava dizendo, olha, toda vez que eu estou obedecendo a Deus, e eu me deparo com uma incapacidade, aleluia, eu me alegro. Todo mundo começa a ficar confuso, eu me alegro. Todo mundo começa a ficar com medo, eu me alegro. Por quê? Porque eu sei que se Deus falou, vai acontecer. E eu sei que é justamente quando eu acho que não vai dar, mas eu estou debaixo de uma direção de Deus, que o poder dele pega junto comigo, para fazer o extraordinário, para fazer o sobrenatural, e eu vou estar no rol dos testemunhos, não daqueles que ficaram no barco, mas daqueles que andaram sobre as águas, não daqueles que ficaram de fora de Jericó, mas daqueles que rodearam a muralha e que viram os muros caírem com um grito. Eu estou falando com pessoas que vão experimentar o sobrenatural nesse lugar. Eu não sei você, meu irmão, mas eu estou animado com essa palavra. Aleluia, eu não sei você, meu irmão, mas eu estou animado com as fraquezas. Sabe, alguém disse, pastor, mas que loucura construir um prédio desse tamanho. O senhor já viu os custos? E eu digo, ei, é muito bom estar num ambiente de fraqueza, porque nós só estamos indo para um lugar maior, porque nós estamos experimentando um crescimento sobrenatural. E deixa eu te dizer, o mesmo Deus que trouxe as pessoas, é o Deus que vai trazer os recursos, o Deus que fez a gente construir esse prédio, é o Deus que vai fazer a gente construir o próximo, e o próximo, e o próximo, e se precisar de mais um, a gente vai fazer. Por quê? Porque eu vou me alegrar quando parecer que não dá, eu vou me alegrar nas fraquezas, porque é justamente aí que Deus entra em cena para dizer, essa batalha não é sua, mas é minha. Aleluia! Eu não sei qual é a sua batalha, meu irmão, mas você veio ouvir o Senhor dizer, ei, ela é minha também. Aleluia, ei, eu estou dentro dessa batalha. Aleluia, você não está lutando sozinho, você não está enfrentando isso sozinho. Ele diz, eu me gloriarei nas fraquezas. No versículo 10 ele diz, por isso, por amor de Cristo. Veja, ele não está dizendo de qualquer coisa que ele, como dizemos aqui, mete os pés pelas mãos. Qualquer ideia da cabeça dele. Mas quando ele está fazendo algo que Deus realmente mandou. Por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Aleluia, aleluia. A gente poderia passar a noite inteira pensando nessa frase aqui. Quando sou fraco, quando sou fraco, é que eu sou forte. Eu poderia chamar essa frase do paradoxo da fraqueza. Porque a fraqueza em Deus é uma oportunidade de extrair força. Eu quero trazer 2 princípios para você meditar comigo. O primeiro deles, talvez o mais óbvio, é que eu sou forte quando estou fraco, porque a fraqueza nos aproxima de Deus. Ou pelo menos nos dá a oportunidade de se aproximar de Deus. Diga comigo, a fraqueza me dá a oportunidade de me aproximar de Deus. E quando você se aproxima dele no momento de fraqueza, normalmente você se coloca na dependência. Aleluia. Existe um grande homem que ele
costumava dizer que a forma mais certa de destruir uma pessoa é dar 20 anos de sucesso para ela. Se tudo está certo, se não tem problema nenhum, você não cresce. Mas quando algo não está dando certo, quando você se esforça e um resultado não vem, você começa a entrar numa posição de dependência. Você começa a entrar numa posição de humildade. Você começa a reconhecer de novo que você precisa aprender um pouco mais de alguma coisa. Que você precisa buscar ajuda com alguém mais. Que você precisa orar um pouco mais. A fraqueza, ela nos aproxima de Deus, ela nos coloca numa posição de dependência, ela nos coloca numa posição de entrega, ela nos coloca numa posição de surpresas. Que olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 27. Vai lá comigo. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 27. A Bíblia diz: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Deus escolheu o que é fraco, para surpreender o que é forte. Olha que interessante, mais uma vez o poder se aperfeiçoando na fraqueza. Eu já percebi que Deus é especialista em usar uma pessoa que todo mundo acha que não pode, para surpreender, todo mundo acha que pode fazer alguma coisa. Deus ama pegar uma pessoa que a gente não dá nada por ela, para dizer, olha o que eu posso fazer. Aleluia, Ele ama nos dar surpresas. Deus é um Deus de surpresas. Agora, o paradoxo da fraqueza, além de mostrar que na fraqueza nós nos aproximamos de Deus, ele também nos ensina que a vulnerabilidade abre espaço para o crescimento. Diga comigo, a vulnerabilidade abre espaço para o crescimento. Quando tudo está bem, às vezes a gente acha que não precisa mais aprender. Eu sei fazer, está tudo certo. Está aqui no piloto automático. Eu faço isso. Mas quando você está, seja numa promoção, numa fase nova, numa função nova, ou seja num desafio, seja num problema, e você percebe que aquilo que você faz já não está dando o resultado que você sabe que deveria dar, você começa a se colocar numa posição de vulnerabilidade. Aquilo humilha você para que você possa se expor a aprender, para que você possa se expor à correção, para que você possa se expor a crescimento, e então a vulnerabilidade vai abrir espaço em você para o crescimento. Sabe, muitas histórias de crescimento que eu já vi na vida de grandes homens e mulheres de Deus, foram de pessoas que passaram por problemas e justamente no meio dos problemas, eles aprenderam a ser mais criativos com os recursos. Justamente no meio dos problemas, eles apresentaram a resiliência que nem eles sabiam que tinham, a diligência que nem eles sabiam que tinham, a perseverança que nem eles sabiam que tinham. E eles aprenderam o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, e versículo 28. Romanos capítulo 8 e versículo 28. E eu quero dizer para você, meu irmão, que é justamente num momento de fraqueza que você percebe que você tem muito mais força do que você acha que tem. Aleluia! Que você tem muito mais resistência do que você acha que tem. A Bíblia diz, sabemos. A pergunta é, será que você sabe mesmo? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ou em algumas versões, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, não foi Deus quem te deu esse problema, mas ainda no meio desse limão, Deus quer oferecer uma limonada para você. Não foi Deus quem criou esse problema para você, mas ainda no meio desse problema, Ele pode transformar uma tragédia numa oportunidade de crescimento, numa oportunidade de envergonhar o diabo, numa oportunidade de glorificar o nome dEle, numa oportunidade de mostrar o poder de Deus. Aleluia, diga comigo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Aleluia, a fraqueza nos abre a oportunidade para um novo limiar de fé. Aleluia! Para exercer fé em níveis maiores. Agora, o que é que a gente faz? Você pode dizer, pastor, mas o senhor está falando de crescimento. Pastor, o que eu estou passando aqui é uma bronca.
Você pode estar dizendo, pastor, a bronca é grande, o problema é grande demais, o que é que eu faço? Eu nem sei por onde começar. Deixa eu responder para você, o que você faz quando você não sabe o que fazer? O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Eu quero dizer algo para você aqui, o problema não é o problema. O problema é a forma que você vê o problema. Ou pior, a forma que você nem chega a ver o problema. Como assim, pastor? Não entendi. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 4, versículos 18 e 19, eu vou pedir para colocarem na tela para ganharmos tempo, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Mas o versículo 19 diz, Provérbios capítulo 4, que o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem que tropeçam. Você já andou no escuro e tropeçou em alguma coisa? Tem coisa melhor do que levar uma topada quando você está no quarto, aquela que pega bem entre o dedo e a unha, que você quase por alguns milésimos de segundos esquece que você é crente, aí vem uma palavra assim quase na sua boca, e aí você diz, glória a Deus! Mas dá vontade de dizer outra coisa, você ora em línguas. A pior coisa, irmãos, não é você ter um problema. A pior coisa é você nem saber qual é o problema. A Bíblia está dizendo que aquele que anda no escuro, ele tropeça e nem sabe por que tropeçou. O maior problema da gente não é o problema, o maior problema é quando a gente nem sabe qual é o problema. Deixa eu te dizer como Deus avança com a gente num problema. Primeira fase, você não sabe o que não sabe. Tem gente que está tão sério no problema que ele nem sabe qual é o problema, ele acha que sabe. Pai, meu problema é porque essa mulher reclama demais. Mas isso é o que está chamando tua atenção. Você nunca parou para pensar por que ela reclama demais. Você está num nível de ignorância tão grande que você está tropeçando e nem sabe em que está tropeçando. Você nem sabe qual é o seu problema. Então, o primeiro estágio, a gente não sabe o que a gente não sabe. Mas aí luz começa a chegar para você e você entra num outro estágio. Qual é? É o que você sabe e o que você não sabe. Agora eu sei, eu sou ruim nisso aqui. Agora eu sei, eu preciso melhorar nisso aqui. É incômodo isso. Mas você pode chegar num estágio onde você vai saber o que você sabe. Amém? Então, o que é que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer? Vou te passar aqui 5 princípios, bem rápidos, bem práticos. Primeiro deles, quando você não sabe o que fazer. Quando você está num problema tão grande que você não sabe nem por onde começar. Se o pessoal estiver na tela, por favor, princípio número 1, dica número 1, acenda a luz da palavra. Diga comigo, acenda a luz da palavra. O que é que eu quero dizer? Coloca a luz nessa questão. Acende a luz sobre essa questão. Em outras palavras, o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Pastor, não tenho nem por onde começar. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Meu problema é financeiro. Vamos começar revisando os fundamentos. Você está sendo fiel nos dízimos, você está sendo generoso nas ofertas, você está trabalhando, porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha também não coma. Vamos começar a revisar os fundamentos. Não precisa ir para uma coisa muito profunda, muito complexa, vai para o básico mesmo. O que é que a palavra diz a respeito disso? A Bíblia diz que quando uma mulher perde uma dracma, perde um valor, ela acende a luz, faz uma faxina na casa e depois procura diligentemente até encontrar. A primeira coisa que acontece quando a gente acende a luz é ver a bagunça. E aí tem gente que prefere apagar a luz de novo para não ver o problema. Você já procurou alguma coisa que você passou um tempão procurando, e aí depois você diz, espera aí, vou fazer uma faxina geral na casa. E aí quando você começa a arrumar tudo, estava aqui. Porque só estava bagunçado. Eu lembro de um exemplo que alguém chegou para o irmão Reagan, quando começou a ouvir sobre fé, e essa pessoa disse, irmão Reagan, suas pregações bagunçaram a minha teologia. E ele disse, não, eu só acendi a luz, você está vendo a bagunça agora. Às vezes a gente não quer a exposição da palavra, porque ela vai mostrar onde está errado, mas a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então não sei nem por onde começar, acenda a luz. Coloca a palavra em cima disso, o que é que a palavra diz a respeito disso? Revise os fundamentos. Segundo ponto, o que é que você vai fazer quando parece que está tudo fora de controle?
Você não sabe o que fazer. Pastor, a situação é tão complexa que eu não tenho controle, eu não tenho como controlar. Qual é o segundo ponto? Controle a si mesmo. Diga comigo, controle a si mesmo. Talvez realmente tenha algumas coisas que estejam fora do teu controle, mas você não está fora do seu controle. Você pode começar controlando as suas emoções. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, coloca na tela, por favor, Provérbios, capítulo 14 e versículo 12, porque nós precisamos entender que por mais que você não controle, eu não posso controlar o que as pessoas vão dizer sobre mim, mas eu posso controlar o que eu vou pensar do que as pessoas estão dizendo sobre mim. Eu não posso controlar o que vai acontecer no meu ambiente de trabalho, mas eu posso controlar como eu vou reagir àquilo que acontece no meu ambiente de trabalho. Comece controlando aquilo que você pode controlar. O que é que eu posso controlar no meio desse caos, pastor? Você. Se você começar controlando você, você já resolveu uma boa parte do problema. Controle a si mesmo. Provérbios diz, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tem coisas que para a gente está parecendo certo, a gente sente que está certo, mas deixa eu te dar uma dica, não confie nos seus sentimentos. Seus sentimentos não são 100% confiáveis. Deixa eu dizer algo prático que acontece comigo muitas vezes. Teve momentos onde eu me sentia o pior. Teve momentos onde eu não estava me sentindo bem. Mas justamente nesses momentos que eu não estava me sentindo bem, foi momentos onde eu fiz coisas extraordinárias para Deus. Isso quer dizer que Deus age na nossa vida, não quando a gente está arrepiado, não quando a gente está sentindo que algo grande vai acontecer, mas quando a gente obedece aos princípios da palavra, apesar do que a gente está sentindo. Aleluia, aleluia. Pergunte a si mesmo quando você sentir alguma coisa, qual é a verdadeira razão de eu estar sentindo isso? Pergunte a si mesmo quando você estiver sentindo alguma coisa, essa sensação é verdadeira? Porque se sentir incapaz, não quer dizer que você é incapaz. O diabo trabalha com percepções, pessoas manipuladoras trabalham com percepções, a mídia trabalha com percepções, mas Deus trabalha com fé. Aleluia. Pergunte a você mesmo, esse sentimento está me ajudando ou me atrapalhando? Se ele estiver atrapalhando, decide jogar fora. Eu quero lembrar você, meu irmão, que Jesus dormiu na tempestade. Sabe por que ele dormiu na tempestade? E os discípulos estavam agitados? Porque para os discípulos tinha duas tempestades. Uma do lado de fora e uma do lado de dentro. Mas para Jesus só tinha uma tempestade do lado de fora. Do lado de dentro ele estava tranquilo. E se você estiver no meio de uma tempestade, meu irmão, eu quero dizer para você que controlar a tempestade do lado de dentro já é metade da batalha vencida. Se você tiver a tempestade do lado de dentro sob controle, você vai ter a autoridade para repreender a tempestade que está do lado de fora. Você pode estar no problema, mas o problema não está em você. Pastor, como assim? Não dá para entender isso. É por isso que a Bíblia chama de paz que excede todo o entendimento. Você não precisa entender. A Bíblia diz, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Paz não é a ausência de alguma coisa, paz é a presença de alguém. Aleluia, aleluia. Você precisa aprender a se controlar. Agora, terceiro ponto. Antes disso, eu queria fazer isso na pregação. Olhe para o seu vizinho aí, diga para ele, se controle, meu irmão. Aleluia, não poderia perder essa oportunidade. Terceiro ponto, busque ajuda. Você não precisa enfrentar isso sozinho. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 7, e versículos 5 e 6. 2 Coríntios 7, versículos 5 e 6. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Paulo estava dizendo, olha, quando eu cheguei na Macedônia, a pressão foi grande. O desafio foi grande, o problema foi grande. E aí a gente vê, né, Paulo falando, quando eu saí da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão vós somente. E a gente pensa, olha que igreja abençoada. Paulo saiu da Macedônia, eles continuaram ofertando para Paulo. Mas olha quando Paulo chegou na Macedônia como foi. Ele disse, eu cheguei debaixo de pressão.
Pressão do lado de dentro, pressão do lado de fora. Mas a Bíblia diz no versículo 6, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Deus consola, mas como é que Deus consolou? Com uma pessoa. Então você precisa procurar Tito. Você precisa procurar pessoas que foram enviadas por Deus para ser consolo para a tua vida, para ser suporte para a tua vida. É por isso que nós nos reunimos nos grupos de conexão, porque nós podemos suportar uns aos outros, consolar uns aos outros. Busque conselho. Conselho é adquirir a experiência sem a dor do processo. Conselho vai encurtar a tua jornada de aprendizado. Busque ajuda. Amém? Você disse para o seu irmão se controlar, né? Agora olhe para ele e diga, meu irmão, vá buscar ajuda. Aleluia. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Mas deixa eu te dar um outro conselho. Descanse. Descanse. Pastor, mas a pressão está grande. Jesus estava dormindo no meio da tempestade. O barco dele não afundou. Ei, você veio para ouvir nessa noite, teu barco não vai afundar. Eu sei que está balançando. Eu sei que tem gente do seu lado que está agitada. Eu sei que tem gente do seu lado pensando que vai morrer, pensando que vai falir, pensando que não vai dar certo. Mas deixa eu dizer mais uma vez, eu estou dizendo isso pelo Espírito de Deus, não vai afundar. O barco não vai afundar. Jesus está no barco. Ele está no teu barco, meu irmão, não vai afundar. Aleluia. Descanse. Sabe, tem uma passagem muito conhecida, eu não vou ler aqui, mas lá no capítulo 25 de Gênesis, você pode estudar. A Bíblia fala sobre Esaú e Jacó. Quem aqui conhece essa passagem? Esaú tinha um direito de primogenitura, por ser o primeiro filho. Ele tinha direitos extras na herança. Mas uma vez Esaú estava cansado, Esaú estava com fome, e ele viu Jacó com uma sopa de lentilhas. E a Bíblia diz que Esaú pede aquela sopa, e Jacó disse, se você me der o direito de primogenitura. Foi um dos primeiros contratos ali da história da Bíblia, uma das primeiras negociações da história da Bíblia. E nós vemos Esaú dizendo, de que me adianta a primogenitura se eu morrer de fome aqui? Me dá isso. Agora pensa comigo, eu posso te dar uma dica. Você pode dizer, a gente está no finzinho do culto, mas uma frase no final do culto pode fazer toda a diferença para você. Guarda isso. Esaú estava cansado e com fome. Diga comigo, cansado e com fome. Jacó estava descansado e saciado. E os dois estavam fazendo uma negociação. Quem você acha que ia se sair bem na negociação? Deixa eu te dizer um princípio. Cansado e com fome, você toma todo tipo de decisão ruim. Na hora da pressão, tem que ser agora. Já viu aquele tipo de decisão que alguém diz, olha, oportunidade única, promoção exclusiva, se você não fechar até os próximos 5 minutos, você vai perder essa oportunidade única. Normalmente é uma furada. Normalmente é uma jogada de marketing para colocar você em alguma coisa que depois você vai se arrepender. Cansado e com fome, você sempre vai tomar uma decisão ruim. Então você pode dizer, pastor, mas eu tenho que trabalhar, pastor, mas eu tenho que me esforçar, você não sabe o que eu estou passando. Deixa eu te dar uma dica. Sua mente sempre vai ganhar mais dinheiro do que o seu braço. Eu vou dizer de novo para você pensar um pouco nisso. Sua mente sempre vai ganhar mais dinheiro do que o seu braço. Mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que me esforçar. E o Senhor está dizendo, descansa. Porque no descanso, você vai tomar decisões diferentes. Olhe de novo para o seu vizinho, diga, meu irmão, eu sei que a pressão está grande, mas descansa. Não, coloca a mão no ombro dele, diz, descansa, meu irmão. Diga para ele, Jesus está no barco. Aleluia. Agora eu queria que você ficasse de pé, porque eu quero te dar um último conselho sobre o que fazer quando você não sabe o que fazer.
quinto conselho: ore. Aleluia. Eu não sei qual é o problema, meu irmão, que você está passando, mas eu sei qual é a solução. A solução se chama oração. Tem gente que diz: pastor, eu estou passando por um deserto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o deserto não é o problema. O deserto é só o cenário. Mas o importante, guarda isso, presta muita atenção. O importante não é o cenário que te cerca. O importante é a pessoa que te preenche. Porque Jesus estava no deserto. Mas sabe de que ele estava cheio? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. E a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8 e versículo 26. Deixa eu ler para você. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Aleluia. A gente começa a entender como é que o poder vem justamente da fraqueza. Pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou expressões que não conseguem se colocar numa linguagem articulada. Pastor, não entendi. Oração em línguas. Deixa eu dizer algo que serve para a minha vida e tenho certeza que vai servir para a sua também. Nunca enfrente uma crise sem oração em línguas. Aleluia. Eu vou dizer de novo para você. Nunca enfrente uma crise sem oração em línguas. Aleluia. Mais uma vez você pode estar dizendo: pastor, estou passando por um deserto. Deixa eu te dar uma dica sobre desertos, sobre fraquezas. Desertos normalmente te revelam em secreto algo que em algum momento Deus vai querer revelar em público. Eu vou dizer de novo para você pensar um pouco. Eu não sei se você ainda está aqui comigo. Desertos normalmente te revelam em secreto algo que Deus depois vai querer revelar em público. Aleluia. Foi assim com Moisés. Ele aprendeu coisas no deserto que depois Deus revelou para a multidão através da vida dele. Foi assim com Davi, enfrentando o leão, enfrentando o urso por trás das malhadas. Deus queria revelar em público depois o lutador Davi. Foi assim com Jesus, que enfrentou a tentação no deserto para poder suportar a cruz e ressuscitar ao terceiro dia. E o Senhor está dizendo para você: tem coisas que você vai aprender em segredo no deserto, mas é porque Deus vai colocar em você estrutura para coisas que Ele vai querer revelar em público depois para outras pessoas. Em outras palavras, a sua lágrima de hoje, um dia vai ser chuva na vida de outras pessoas. Aquilo que está sendo um problema hoje para você, vai ser conselho para outras pessoas, vai ser libertação para outras pessoas. Ei, o Senhor está dizendo: você vai passar por isso, meu irmão. Aleluia. Ele está no barco. Diga comigo: o Senhor está no barco. Aleluia. Josafá disse: nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Você pode não saber o que fazer, mas você tem que saber para quem você olha. E nós vamos olhar um pouco para Jesus essa noite. Eu queria saber se tem alguém aqui que nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está aqui, eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual é a situação. Você pode dizer: pastor, você não tem nem ideia da bronca. Eu não tenho mesmo, mas eu tenho ideia de para quem você pode estar olhando hoje. Ele é a solução de todos os problemas. Na verdade, Ele é a resposta viva que desceu dos céus. Jesus Cristo. Tua solução não é um argumento, tua solução não é um recurso, tua solução é uma pessoa. E se você está aqui hoje e você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, eu queria orar com você. Eu queria que onde você está, se você quer entregar a sua vida a Jesus, ou se você quer voltar para os caminhos do Senhor, você pudesse levantar a sua mão direita bem alto. Nós vamos orar juntos. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão, que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Eu quero orar com você. Vença o medo, vença a vergonha. Somente diga sim a Jesus.
Se você está na internet e assistindo essa mensagem e quer dizer sim a Jesus, diga aí no bate-papo, eu quero Jesus. No Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente vai até você. Mas se você está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, esse é o momento. Se você está aqui, você já entregou a sua vida a Jesus. Eu queria que você colocasse os olhos nele mais uma vez. Eu queria que você levantasse as duas mãos para os céus. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos colocar os nossos olhos nele. Ei, eu declaro que uma nova unção vai vir sobre a sua vida, despedaçando todo jugo. Eu não sei o tamanho do teu problema, mas eu sei o tamanho do teu Deus. Então adore a esse Deus agora. Levante a sua voz, levante as suas mãos. E a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar-se. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Instruções, amados, do céu, elas vão nos tirar de situações que sem elas nós não poderíamos, não conseguiríamos sair. Amém? Então nós temos que realmente atentar para aquilo que é lançado sobre nossas vidas, aquilo que da palavra do Senhor vem em direção ao nosso coração. Eu creio que ela é poderosa para transformar situações. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora, amados, honrar o nosso Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Inclusive o texto que eu quero ler está lá em Provérbios 3:9. Diz justamente isso. Honra, reconhece, demonstra a tua atitude, o teu render-se a Deus, né? Isso é a honra diante do Senhor. Honra ao Senhor com os teus bens, com aquilo que tu tem e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Mas nós não vamos conseguir alcançar as promessas de Deus colocando em prática as práticas do mundo. Amém? Aquilo que é promessa de Deus, que é condicional, o amor de Deus é incondicional, mas algumas promessas são condicionais. E se há condição para que venhamos receber aquela promessa específica, a gente tem que seguir de acordo com o que é instruído. Estão aqui? E aqui diz que se nós honrarmos ao Senhor
com aquilo que possuímos, se nós formos generosos nas nossas ofertas, e se formos fiéis nos dízimos, com as primícias de toda a tua renda, honrar ao Senhor com as primícias, com aquilo que é primeiro, os dízimos. A Bíblia diz, se encherão fartamente os teus celeiros. O que é fartamente, amados? É ter mais do que o suficiente. Amém? Não é assim, eita, vem um caminhão do Faustão lá para casa. Não, não tem caminhão de Faustão nenhum, não. Aí era outro negócio que tinha antigamente. Amém? Aqui está dizendo, se encherão os teus lagares, não vai ter falta. Pelo contrário, tu vai poder ter para repartir. Que é isso que está lá em Coríntios, 2 Coríntios 9. Que Deus, Ele nos enriquece, nos favorece, para que nós sejamos generosos em toda boa obra. Amém? Então, nós vamos fazer isso agora com alegria. Se você deseja pegar um envelope, levante sua mão se você não pegou um envelope. Os diáconos vão entregar esse envelope a você, tá? Se não, você vai fazer através dos meios eletrônicos e não importa a forma como você faz, né? Se é de papel, em cédula, se é meio eletrônico, o que importa é a atitude do seu coração. Amém? Estão aqui? Pronto, né? Porque Deus não... Você acha que Deus sabia que ia chegar um tempo que o dinheiro ia ser digital ou não? Sabia ou não? Então, aí Deus ia dizer, a gente tem que aproveitar para o povo ser fiel só antes disso, porque quando for isso e agora, como é que vai ser? Não, meu filho, no tempo que não tinha nem dinheiro, que o povo dava era galinha, ovo, caju, né? Não, caju lá não tinha daquele lado, né? Mas o que era? Essas coisas aí, né? Como era que fazia? Né? Aí depois foi surgindo as moedas, e o mundo vai evoluindo. Estão aqui? Então, não importa o meio que você vai fazer, importa o seu coração, como está sendo a sua atitude, amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, porque o Senhor é um Deus bom, tem nos favorecido e nos dado força para adquirir riquezas, Pai. Eu te agradeço porque nós temos a rica oportunidade, Senhor, de estarmos semeando no solo mais fértil que existe nessa terra, que é o teu reino, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus, amém. Faz isso com alegria, tá? Existência, o que não existe, como se já existisse. A minha fé é a certeza daquilo que espero, crendo que já tenho a fé que Deus tem. Tenho em meu coração, sou filho de Deus, a nova criação, vivo pela fé. Glória a Deus. Nós temos aqui algumas indicações do Verbo Shop, mantendo-se positivo em um mundo negativo, do Kenneth W. Reagan. Eu não posso ser derrotado e não vou desistir, do mesmo autor, do pastor Reagan. E o que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida, do irmão Reagan, do papai Reagan, né? Esses outros são do pastor Reagan, esse é do pai, né? Livro extraordinário, esse aqui, você pode estar adquirindo lá no Verbo Shop, amém? Tem alguém nos visitando pela primeira vez, segunda vez, levante sua mão, estou vendo sua mão aqui, olá, bem-vindos, estou vendo sua mão, estou vendo a mão de vocês aqui também. Nós preparamos uma sala para recepcionar todos os nossos visitantes de uma forma pessoal, de uma forma mais pessoal possível. E se você está nos visitando e deseja ser recepcionado dessa forma, eu queria que você acompanhasse esses irmãos que estão aqui no corredor, tá? Você que convidou essas pessoas, pode levá-los lá também, não tem nenhum problema, amém? Você pode levá-los lá, você vai também participar dessa recepção. Eu vi levantando alguém uma mão daquele lado ali, se você convidou essa pessoa,
pode levá-la lá também, tá? É bom que se você não jantou, você já aproveita, né? São 9h50, já mastiga um pouquinho, né? Se você não tiver de dieta, né? Eu vi um irmão ali que já não podia ir, porque está de dieta. Glória a Deus. Amados, nesse sábado nós teremos o nosso super culto. Amém? O Intensos Friends. Nós teremos já aí, nós estamos às vésperas, 7h30, será nosso culto sábado agora. Se você é jovem, adolescente, vem para o culto sábado, nosso super culto, o último sábado do mês, nós temos o culto dos jovens. E nós estamos às vésperas, às portas já da nossa conferência Intensos, amados. Amém? Nossa conferência intensa vai ser pipoco, meu irmão. Cada ano que passa, Deus tem nos surpreendido cada vez mais. Ano passado, amados, foi um mover de adoração aqui nessa igreja, que nos meus 22 anos de evangelho, eu nunca tinha visto um mover de adoração tão intenso como aconteceu na conferência de 2023. E esse ano, nós vamos ser surpreendidos novamente por Deus. Faça a sua inscrição, nós estamos, acho que já no segundo lote, daqui a pouco acaba, o valor vai aumentar. Tá? Então, se você é jovem adolescente, se você quer abençoar um jovem adolescente, parente seu, ou alguém que você está evangelizando, faz a inscrição dele, porque aqui nós vamos tirar essas cadeiras, tira tudo, vai encher de jovem aqui, adolescente, adulto também, não tem idade máxima não, tá? Então, se você a idade se você está vivo, pode vir. Agora tem a mínima, né? Aí a mínima você vai falar lá com o pessoal, porque a gente não pode ter crianças aqui pequenas sozinhas, tá? Porque aí a gente tem que ter um cuidado maior, ok? Domingo nós teremos batismos nas águas, tá? Batismo nas águas domingo, a inscrição está aí no QR Code, né? Você vai conversar com um dos pastores, vai conversar com o pessoal sobre o batismo. Espero que você também já tenha feito o discipulado, para que você possa entender realmente, perfeitamente aquilo que você vai fazer neste dia e descer as águas para testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida, tá? Nos dias 7, 8 e 9 de outubro, nós teremos a edição do Centro de Cura. Então, se você tem alguém na sua família que está passando por algum problema de saúde, ou você está passando por algum problema de saúde, amado, faz a tua inscrição, não tem nenhum custo, vem para esses dias do Centro de Cura, ser ministrado, receber, ser injetado fé no teu coração, através de ministrações e tudo, e vai haver também imposição de mãos, oração em relação a isso. Eu creio que você vai sair curado neste dia, nesta semana, amém? O Dia das Crianças já está bem aí, né? O Dia das Crianças é dia 12, mas nós vamos fazer nossa comemoração no dia 10, tá? Dia 10 de outubro nós teremos a comemoração do Dia das Crianças aqui, e o tema desse ano é Embarcando nas Histórias da Bíblia, certo? Se você fizer a inscrição do seu filho hoje, o pessoal está lá fora fazendo a propaganda, se você fizer hoje, ele vai sair daqui com, eu não sei se o nome ainda é esse não, mas no meu tempo era, um capucho de algodão doce, né? Eu não sei como é o nome aí, né? Pode ser que tenha mudou tanta coisa, mas no meu tempo era capucho. Então o menino sai, ó, só fazendo assim e o bicho reduzindo, fica só ali é engana besta, né, algodão doce? Porque eu vou te dizer, mas é gostoso, eu gosto. Então, se você fizer a inscrição hoje, o menino vai sair daqui com não é para você não, algodão doce, tá? É para ele vai se alegrar. Então faz a tua inscrição, mas lembrando que todos os anos ficam pessoas de fora, porque existe uma quantidade limite, não é isso, Pauliana? Às vezes o pessoal fica chateado, pastor, mas minha criança... Gente, a gente tem que ter um controle, não pode botar todo mundo, abrir para sair, pode vir os meninos tudo, não cabe. Então, tem pessoas que têm responsabilidade de estar cuidando das crianças, então tem toda uma preparação, todo um cuidado, para que haja tudo conforme aquilo que é planejado, principalmente em relação às crianças, né? Porque tem que ter um cuidado maior. Então, existe essa inscrição para que haja todo esse controle. Então, faz a tua inscrição lá, tá? Tá tendo Coloca aí o cartaz do Rema Prisional. Um novo começo. Amados, nós vamos estar distribuindo
algumas coisas lá com o pessoal do Rema Prisional. E se você tem interesse em ajudar esse ministério, isso que tem feito a diferença, amados, o trabalho, se você pegar os testemunhos de trabalho de Rema Prisional, daquele que tem sido feito nos presídios daqui, tanto na cadeia feminina como no presídio masculino, você vai se surpreender. São muitas histórias assim extraordinárias de pessoas que se converteram no Rema, vieram aqui fora fazer o Rema, na hora de pregar, na hora da ministração da palavra, a pessoa começar a contar o testemunho, porque entrou no Rema para pegar outra pessoa que estava lá dentro, inimigo, questão de briga, de tudo, e o camarada se converteu e terminou o Rema aqui fora, ainda contou o testemunho. Todo mundo ficou meio assustado, né? Fala, meu Deus, será que ele ainda está com vontade de matar o outro aqui, né? Aí o camarada disse, não estou mais, converti e tal. Então, aí é uma das histórias que tem dezenas e dezenas de histórias parecidas com essa. Então, se você tem desejo de ajudar, amados, contribui aí com R$30, está lá, ó, embaixo, o Pix, remaprisional@ongmovimento.com, tá? Manda lá R$30 para ajudar nessa obra, tá? Final do culto, os pastores vão estar aqui. Verbo, aquele que não trouxe visitante, né? Tem um Verbo pizza e burgers aqui para você comer. Os que trouxeram foram comer na salinha, né? Já estão passando bem. Me dê aí, Paulo, por favor. Pastor Paulo está me lembrando aqui, amados. Se você não veio para o culto no domingo, assista o culto, tá? Assista o culto, está lá. A gente está levantando a oferta. Se você já tem algum valor no seu coração e quer colocar aqui na prancheta o valor, né, para estar fazendo essa oferta de aniversário, você pode vir aqui no final do culto. O pastor Miguel vai estar com a prancheta aqui. Você pode vir até ele, tá? Então, quinta-feira, às 19 horas. E, o Pix também, ó. QR Code aqui é mais fácil, né? Para você fazer. Mas você pode estar dando o nome ali, você pode estar depois vendo essa questão do valor ser dividido também. As pessoas vão entrar em contato com você ou você com elas também para esclarecer como você pretende fazer essa oferta, tá certo? 19 horas, 20 e 30, às quintas-feiras, né? Toda quinta-feira, culto 7 da noite e 8h30. Nos domingos, 10 da manhã, nós teremos culto, 4 da tarde, 6 da tarde e 8 da noite. Tá certo? Vamos ficar de pé. Lembrando que nesse sábado nós teremos o super culto, às 7h30. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua poderosa, indestrutível, Senhor, palavra que foi ministrada aos nossos corações nesta noite, Pai. Obrigado porque essa palavra, Senhor, vai penetrar nos nossos corações, vai se enraizar, meu Pai, e vai crescer para frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, Senhor. Leva-nos para as nossas casas na santa paz de Deus, Pai. Nos livra de todo mal, Senhor, de toda praga, meu Pai, de toda doença e enfermidade que tem assolado a humanidade, Pai. Leva os teus filhos para casa em paz, no nome de Jesus. Vai na santa paz, Deus te abençoe e até o próximo culto. Five, 4, 3, 2, 1. Vamos! Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nova geração. O evangelho tem uma métrica de sucesso diferente do mundo, e quando a gente tenta ser tão relevante, mas tão relevante para o mundo olha e fala: você parece com a gente, você cheira que nem a gente, você fala que nem a gente, você é que nem a gente. Por que eu tenho que abraçar esse Jesus que você diz que vai fazer a diferença se você está igual a mim? Deus te chama para ser um agente desse evangelho simples e poderoso.